o que pode matar milhares de pessoas em minutos, alterar o clima global por anos e ainda assim permanecer invisível por séculos. A resposta não está em armas humanas, mas em estruturas naturais que se erguem silenciosas, muitas vezes reverenciadas como montanhas sagradas. Vulcões são assassinos silenciosos, e suas armas são múltiplas, complexas e surpreendentemente eficazes. Ao longo da história, 10 delas se destacaram por sua letalidade. 10 formas de matar que já ceifaram vidas em diferentes partes do mundo, em diferentes séculos, com consequências que ainda ecoam. A primeira arma é a erupção explosiva. Quando o magma subterrâneo acumula pressão suficiente, a crosta terrestre se rompe com violência. Em 1815, o Monte Tambora, na Indonésia, explodiu com intensidade tão extrema que lançou cinzas a mais de 40 quilômetros de altura. A erupção matou cerca de 92 mil pessoas, muitas delas não pela lava, mas pela fome que se seguiu. A nuvem de partículas bloqueou a luz solar, provocando o chamado Ano Sem Verão na Europa e América do Norte. Colheitas falharam, o frio se espalhou, e o mundo sentiu os efeitos por mais de 2 anos. A segunda arma é o tsunami vulcânico. Quando uma erupção ocorre sob o mar ou provoca o colapso de uma ilha, ondas gigantes se formam e atingem regiões costeiras com força devastadora. Em 1883, o Krakatoa, também na Indonésia, explodiu com tal violência que gerou tsunamis de até 40 metros. As ondas varreram vilarejos inteiros, matando cerca de 36 mil pessoas. O som da explosão foi ouvido na Austrália, a mais de 3 mil quilômetros de distância. A ilha praticamente desapareceu e o impacto foi sentido até na pressão atmosférica global. A terceira arma é o fluxo piroclástico, uma nuvem de gás superaquecido, cinzas e rochas que desce a montanha a mais de 100 km por hora, incinerando tudo em seu caminho. Em 1902, o Monte Pelé, na ilha de Martinica, lançou um fluxo piroclástico que destruiu a cidade de Saint-Pierre em minutos. Dos 30 mil habitantes, apenas 2 sobreviveram. O calor era tão intenso que os corpos foram carbonizados instantaneamente, sem tempo para reação. A cidade foi apagada do mapa em menos de 5 minutos. A quarta arma é o lahar, uma torrente de lama vulcânica formada pela mistura de cinzas com água de chuva ou gelo derretido. Em 1985, o Nevado del Ruiz, na Colômbia, provocou um lahar que engoliu a cidade de Armero. Mais de 23 mil pessoas morreram. A lama chegou de madrugada, silenciosa, e cobriu casas inteiras. Muitos foram encontrados abraçados, soterrados, sem sequer saber o que os atingiu. A tragédia foi agravada pela ausência de um plano de evacuação eficaz, apesar dos alertas prévios. A quinta arma é o gás tóxico. Vulcões liberam dióxido de enxofre, dióxido de carbono e outros gases que podem sufocar populações inteiras. Em 1986, o Lago Nyos, em Camarões, sofreu uma erupção limnológica, uma liberação súbita de CO2 acumulado sob o lago. A nuvem de gás se espalhou por vilarejos próximos, matando 1.746 pessoas em minutos. Não houve fogo nem explosão. Apenas silêncio. As vítimas foram encontradas como se dormissem, sem ferimentos visíveis. O gás, mais pesado que o ar, se espalhou pelo vale e apagou vidas sem deixar rastros. A sexta arma é a fome. Após grandes erupções, as cinzas cobrem plantações, o clima muda e a escassez se instala. Em 1783, a erupção do Laki, na Islândia, liberou gases tóxicos que afetaram colheitas em toda a Europa. Cerca de 9.350 pessoas morreram diretamente, mas o número de mortes por fome nos anos seguintes é incalculável. O céu ficou vermelho por semanas. A chuva ácida queimava a pele e os animais morriam nos campos, sem explicação. A erupção contribuiu para uma crise alimentar que, segundo alguns historiadores, influenciou até o início da Revolução Francesa. A sétima arma é o colapso estrutural. Quando a câmara magmática se esvazia, o topo do vulcão pode desabar, formando uma caldeira. Em 1792, o Monte Unzen, no Japão, sofreu um colapso que gerou um tsunami devastador. Cerca de 15 mil pessoas morreram.
A cidade de Shimabara foi parcialmente engolida pelo mar. O chão literalmente desapareceu sob os pés dos moradores. O evento é considerado o desastre vulcânico mais mortal da história japonesa. A oitava arma é o raio vulcânico. Durante erupções intensas, a fricção entre partículas gera descargas elétricas que podem atingir quilômetros de altura. Em 2021, o vulcão Taal, nas Filipinas, produziu uma tempestade de raios que iluminou o céu como uma guerra celestial. Embora não tenha causado mortes diretas, o fenômeno mostra como a natureza pode ser simultaneamente bela e letal. A eletricidade gerada pode atingir estruturas, causar incêndios e ampliar o caos durante uma erupção. A nona arma é o colapso de domo de lava. Quando o magma é viscoso, ele forma uma cúpula instável no topo do vulcão. Se essa estrutura colapsa, pode gerar avalanches de rochas incandescentes. Em 1993, o vulcão Galeras, na Colômbia, entrou em erupção durante uma expedição científica. 9 pessoas morreram, incluindo vulcanologistas experientes. Eles estavam dentro da cratera, coletando dados, quando o domo colapsou sem aviso. A tragédia levantou debates sobre os limites da ciência, diante da imprevisibilidade da natureza. A 10ª arma é o tempo. Vulcões podem permanecer adormecidos por séculos, enganando gerações, e quando despertam, ninguém está preparado. O Monte Vesúvio, na Itália, ficou inativo por séculos antes de destruir Pompeia em 79 d.C. Cerca de 3.360 pessoas morreram. Seus corpos foram preservados pelas cinzas, como estátuas de uma tragédia congelada no tempo. A cidade permaneceu esquecida por mais de 1000 anos, até ser redescoberta, revelando detalhes íntimos da vida romana e da morte súbita. Essas 10 armas não são apenas fenômenos naturais. São lembretes de que a Terra respira, pulsa e, às vezes, se revolta. Mas por que, mesmo conhecendo esses perigos, continuamos a viver aos pés de vulcões? Mais de 800 milhões de pessoas vivem em áreas de risco vulcânico. Não por ignorância, mas por necessidade. Os solos vulcânicos são férteis, ideais para a agricultura. As montanhas oferecem água, turismo, identidade cultural. Mas essa proximidade tem um preço. E ele é cobrado com juros quando o vulcão desperta. Em Nápoles, na Itália, mais de 3 milhões de pessoas vivem ao redor do Vesúvio. O mesmo que destruiu Pompeia há quase 2000 anos. Hoje, ele está adormecido. Mas os cientistas sabem, é uma questão de tempo. O plano de evacuação prevê 72 horas para retirar a população. Mas e se o aviso vier tarde demais? Em 2022, o vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai, no Pacífico Sul, explodiu com força equivalente a 60 bombas de Hiroshima. A onda de choque deu a volta ao planeta 4 vezes. Felizmente, a região era pouco habitada. Mas e se fosse diferente? Em países como Indonésia, Filipinas e Guatemala, comunidades inteiras vivem em encostas instáveis, sem acesso à informação ou infraestrutura. Em 2010, a erupção do Merapi, na Indonésia, matou mais de 350 pessoas. Entre elas, o guardião espiritual da montanha, Mbah Marijan, que se recusou a evacuar. Para ele, o vulcão era sagrado, e sua morte virou símbolo de um dilema: como conciliar tradição e ciência. Erupções podem destruir lavouras, interromper voos, afetar cadeias de suprimento. Em 2010, a erupção do Eyjafjallajökull, na Islândia, paralisou o tráfego aéreo europeu por uma semana. Mais de 100 mil voos foram cancelados. O prejuízo ultrapassou 5 bilhões de euros, e tudo por causa de uma nuvem de cinzas invisível aos radares convencionais. A vulnerabilidade não é apenas geológica, é social. Em muitos países, os sistemas de monitoramento são precários. Em 2017, um estudo da Universidade de Oxford revelou que apenas 15% dos vulcões ativos têm sensores modernos e cobertura adequada. A maioria depende de equipamentos antigos, dados incompletos e orçamentos reduzidos. Ambientalmente, os vulcões causam destruição, mas também criam vida. As Ilhas Galápagos, o Havaí, a Islândia, todas nasceram de erupções. O dióxido de enxofre liberado pode esfriar o planeta temporariamente, como ocorreu após o Pinatubo, nas Filipinas, em 1991.
mas em excesso contribui para o aquecimento global. A relação entre vulcões e clima é complexa e ainda pouco compreendida. O que sabemos é que uma grande erupção pode alterar padrões meteorológicos por anos, e isso afeta tudo, da agricultura à geopolítica. Há também implicações éticas. Quem decide evacuar uma cidade? Com que base? E se o vulcão não entrar em erupção? Em 1976, na ilha de Guadalupe, cientistas alertaram sobre uma possível erupção do vulcão La Soufrière. Milhares foram evacuados, mas a erupção nunca veio. O governo foi criticado, os cientistas desacreditados. 4 anos depois, o vulcão entrou em atividade. Mas já era tarde. A confiança havia sido perdida. O que é pior? Evacuar sem necessidade ou não evacuar por medo de errar? Com o aumento da população e da urbanização, mais pessoas viverão em áreas de risco. A tecnologia avança, mas o tempo de resposta continua crítico. Novas ferramentas, como inteligência artificial e sensores sísmicos de alta precisão, prometem melhorar a previsão. Mas será suficiente? Em 2023, um estudo da Nature apontou que o risco de uma supererupção nos próximos 100 anos é maior do que se pensava. E o impacto seria global. Não apenas mortes, mas colapso econômico, escassez alimentar, migrações em massa. A ciência tenta acompanhar. Satélites rastreiam deformações no solo, drones coletam amostras de gases, supercomputadores simulam cenários de erupção. Mas há um limite para o que se pode prever. O vulcanologista Bill McGuire, autor de Waking the Giant, afirma que não é o vulcão que vemos que nos mata, é o que ignoramos. A frase resume o desafio. Como manter a atenção pública sobre uma ameaça que pode levar séculos para se manifestar? A resposta talvez esteja na educação. Em países como Japão e Chile, crianças aprendem desde cedo como agir diante de uma erupção. Simulações são realizadas regularmente. Sirenes são testadas. A cultura do risco é incorporada ao cotidiano. Mas em outras regiões, o vulcão é visto como mito, como punição divina, como algo distante. E quando ele desperta, o susto é maior que a preparação. A história mostra que os vulcões não escolhem alvos, eles apenas seguem seu ciclo. Mas nós escolhemos onde viver, como nos preparar, o que ignorar. E essas escolhas definem quem sobrevive. O tempo, a mais sutil das armas vulcânicas, continua correndo. E a pergunta que fica é: estamos ouvindo? Se você chegou até aqui é porque sabe que o conhecimento é a melhor defesa, que entender os vulcões é entender a própria fragilidade humana e que diante do silêncio da montanha, o mais sábio é escutar. Obrigado por acompanhar este vídeo. Se esse conteúdo te impactou, inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa saber disso e deixe seu comentário. Sua opinião é importante e pode nos ajudar a melhorar nossos vídeos. Até a próxima!